O São Paulo com o Caleri é uma equipe, se o Caleri é outra. E eu não estou falando porque o Caleri tem identificação, porque o Caleri... Não. O São Paulo com o Rogério jogava muito pelos lados, não tinha jogo por dentro. Por isso o Luciano caía de rendimento, o Gabriel Neves mal era escalado. E quando a jogada ia pelo lado, quem era o principal jogador a receber a bola na área do cruzamento? Caleri. Chega o Dorival. Dorival faz algumas modificações e começa a construir muito jogo do São Paulo por dentro. Fala, rapaziada, bora para mais um vídeo e bora para as últimas notícias do São Paulo. Domingão aí com vitória do São Paulo para cima do Fluminense. Devemos estar acompanhando os comentários falando aí sobre o São Paulo, comentando na partida, rasgando elogios aí para o São Paulo. Mercado da bola, tem notícia em São Paulo no mercado em busca de reforço, tá? Vamos estar falando sobre isso aí também. E várias de outras notícias aí do São Paulo, tá? Se você que tá chegando agora, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho. Consequentemente, assim, quando chegar vídeo novo, você já recebe em primeira mão aí e não perde nada sobre o São Paulo. Todas as notícias atualizadas já recebe em primeira mão e não perde absolutamente nada. Certo, meu parceiro? Bora pro vídeo aí, bora pro que interessa, vamos estar vendo aí. Bora! Claro, você pode só analisar o jogo pelo resultado. E o resultado foi favorável. Mas uma partida tem 90 minutos. Perfeito. Você pode perder ela com 10 minutos, você já não está ferrado. Por exemplo, Felipe Melo leva um amarelo logo nos primeiros minutos. Isso condiciona. Uma bola esticada. Felipe Melo com Thiago Santos. É uma defesa que quanto mais longe do gol do Fluminense, mais problemas ela tem. E o Flu não conseguiu sair com críticas, né, do Fluminense para ele mesmo, mas tem muito do adversário aí. Então, acho que foi um jogo, estrategicamente falando, daquele jogo que começa muito tempo antes, lá na salinha do Dorival, e o São Paulo consegue executar e com as trocas chegar à vitória. Foi uma vitória muito importante contra um time que é muito difícil. E que bom que sai o gol no final, para que não se deturpe uma avaliação de, tá vendo, esse time não jogou, abriu mão, não conseguiu. Porque eu estou muito combinado, achei o jogo muito bom, porque o tal jogo travado, amarrado, que poderia dar uma sensação de jogo ruim no primeiro tempo, ele é uma ideia. E eu estou com calça. Os 4 nomes ali, claramente, é para você ter a bola e povoar, onde o Fluminense, em tese, muitas vezes, consegue povoar e ser melhor. Você começa com uma ideia. Primeiro, eu preciso tirar o jogo do Fluminense. E você tira. Não acho que o Fluminense deixe de sair, deixa de ter qualidade para sair apenas porque o André não joga, ou apenas porque troca a peça da defesa. O São Paulo sufoca, o São Paulo impede essa saída, retém, congestiona onde o Fluminense poderia ter algum escape. O Fluminense não consegue chegar ao campo de ataque. O Fluminense muitas vezes tem dificuldade, e não é só pela troca de passes que não acontece por qualidade de jogadores que não estavam em campo. Uma ideia executada. Aí o Calça já resumiu, foi exatamente o que aconteceu. Você passa, eu já travei o Fluminense, eu já tirei o jogo deles. Agora eu preciso acelerar, agora eu preciso ter um pouco melhor, um pouco mais agora. Então, assim, foi construído aquilo ali. Você pode ganhar o jogo com 5 minutos, um gol. Você pode ganhar o jogo com 42 de segundo tempo, com 45. E você pode perder também. Aconteceu, exato. Pode tomar 32 chutes no gol e ganhar o jogo chutando uma vez. E acho que foi pensado. Você falou de salinha lá no CT. Salinha do Dorival. Começa na salinha do Dorival também. Se você olhar só pela busca estética do jogo, o jogo não foi bom. Porque o primeiro tempo não tem uma finalização certa no gol. Nem o goleiro faz defesa. Nem goleiros fazem defesa. Mas havia ali uma ideia de tentativa de neutralizar a virtude do adversário. Porque tem jogos que não acontece nada, não tem um chute sequer a gol, mas também ninguém quis saber do jogo. Não é o que São Paulo e Fluminense levaram para campo. E é muito legal quando as ideias dão certo da prática. Agora, o Fluminense teve um lance desse jogo, eu acho que se o Fluminense tivesse que ganhar esse jogo, seria com a cabeçada do improvisado Thiago Santos, de zagueiro. Cobrança de escanteio. Se não é o goleiro Rafael, tudo isso tinha ido para abaixo. Mas, enfim, futebol é isso. É muito legal quando uma ideia... Eu só acho que as coisas não são tão cronológicas assim, né? Essa coisa assim, não, vou segurar para depois ir. Às vezes o futebol não te dá essa resposta. Hoje, para a felicidade do Dorival, deu essa resposta. Se pudesse ter ido no primeiro tempo, o São Paulo teria ido. Se tivesse condição de resolver antes, ele queria. Eu entendo a empolgação do Dorival, quando ele usa a palavra perfeito. Não acho que foi a perfeição. Até porque o São Paulo, porque tecnicamente tem limites, e limites de características de junção de jogadores, é muito complicado você fazer o tal do jogo que pode se dizer como perfeito. Não sei se é esse jogo perfeito. De qualquer forma, o São Paulo com o Caleri é uma equipe, se o Caleri é outra. E eu não estou falando porque o Caleri tem identificação, porque o Caleri... Não. O São Paulo com o Rogério jogava muito pelos lados, não tinha jogo por dentro. Por isso o Luciano caía de rendimento, o Gabriel Neves mal era escalado. E quando a jogada ia pelo lado, quem era o principal jogador a receber a bola na área do cruzamento? Caleri. Chega o Dorival. Dorival faz algumas modificações e começa a construir muito jogo do São Paulo por dentro. E a bola passa muito pelo pé do Gabriel Neves.
que é um jogador que ajuda a construir, se aproxima, passa muito pelo Luciano, o Luciano faz aproximação com o centroavante. O São Paulo não tinha um centroavante hoje para fazer essa aproximação. O Juan foi colocado ali e de um jeito muito bem utilizado, e tentou remular um pouco o Caleri, mas é muito diferente. Tentou emular, o São Paulo tocava a bola, atraía o Fluminense às vezes e fazia lançamento para o Luan, roubava a bola lá, no setor de roubar a bola para o Luan, por exemplo, fazer o Felipe Melo tomar o cartão amarelo. Se o São Paulo deixa a bola com o Fluminense, decide jogar no contra-ataque, eu ouvi muita gente falando que esse era um jogo para o São Paulo jogar no contra-ataque, dificilmente esses jogadores do São Paulo segurariam a capacidade de construção do Fluminense se jogasse recuado. O São Paulo fez... O Dorival, ele achou uma solução contra um time que tem mais repertório que o dele, de construção, está por mais tempo com o seu treinador, contra um time que tecnicamente tem jogadores melhores que os dele, nesse momento, a não ser que alguém ache que o Arias, o Cano e o Keno, por exemplo, não são jogadores que podem, de repente, atuar no São Paulo. Hoje em dia, eu acho que tem jogadores com mais soluções ofensivas. E como ele fez isso? Esmagando a saída de bola do Fluminense. E aí a marcação do São Paulo, ela beirou a perfeição. E aí eu entendo o Dorival, porque a essência é o que sustentou o jogo que fez o São Paulo ser muito melhor que o Fluminense. O São Paulo não foi um pouco melhor. Obviamente junto com o Morumbi, porque o Morumbi hoje em dia é um estádio muito barulhento, a torcida canta demais, demais, demais. E eu não estou falando só por causa desse jogo, quando está fazendo muito barulho. Eu fui aqui pela emissora, pela ESPN, fazer o jogo no meio de semana com o São Paulo, quase classificado contra o Tigre, com um público que era menos da metade do público de hoje, e o estádio estava muito barulhento, a torcida cantava sem parar. O São Paulo no Morumbi só perdeu do Palmeiras quando o São Paulo construiu mais que o Palmeiras, porque teve 2 erros do Arboleda. Se não fossem os erros do Arboleda, o São Paulo provavelmente não teria perdido aquele jogo. O Palmeiras é um time muito frio, sabe lidar com isso. O São Paulo ganhou todos os outros jogos no Morumbi, atuando no Campeonato Brasileiro. E quando você pressiona a saída de bola, cria esse volume que o professor Calçade falou, que torna o jogo desconfortável para o adversário, a torcida vai junto. E aí você vai insistindo, 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 e a chance de você fazer um gol é maior. O São Paulo tomou, a única chance foi no escanteio. O Fluminense teve 2 escanteios, o São Paulo teve 10 escanteios. Então, eu acho que coletivamente, sem a bola, talvez essa tenha sido a melhor atuação do São Paulo que eu vi com o Dorival, e sem a bola. E com a bola, eu acho que ela teve uma atuação boa dentro do possível, as modificações foram corretas e está muito claro que o São Paulo, sem o seu centroavante, sentia muito a falta ali. Acho que o meio de campo também, Pablo Maia teve uma atuação para se aplaudir. Final do jogo, irritando os adversários, quer dizer, um jogador jovem... Tanto que o Arias é expulso depois que o jogo termina, né? E aí, até um mapa que você mesmo pediu, né, Vitor Birner? Esse é onde a bola ficou no primeiro tempo. Tá vendo esse lado aqui, o lado onde a bola tá mais, onde praticamente é o lado do ataque do São Paulo, a defesa do Fluminense. A bola ficou, da defesa, mais tempo na pequena área do que qualquer outro lugar do Fluminense. Morou na área, o Flu morou na área. Por isso o Dorival pode, eu acho que eu entendo quando ele fala perfeito. Eu entendo. E o Ele perfeito tirou dele? a possibilidade do Fluminense jogar. Cara, isso é impressionante contra o Fluminense. O perfeito dele, ele não está comparando com um jogo daqueles que faz o Manchester City. Não, né? não. O perfeito dele é o perfeito dentro de todas as ponderações que vocês citaram. Do São Paulo. Do que foi treinado, da capacidade do O time que você dele, se propôs, das, o que você das fez. características do adversário. Ele está trazendo todo o contexto. Você imagina o seguinte... É justo. Eu acho que cabe sim. Ele já não tem tempo, você não tem uma semana para lidar com um adversário como o Fluminense, que você faz na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não tem. Então você tem um espaço muito curto, você fala muito, você mostra muito vídeo e o que você menos faz é ir para o campo e treinar. Então o perfeito tu tá ligado àquilo que a gente não vê, que é falar, você aprender sobre o adversário e conseguir executar dentro de condições que não são as ideais. Então, assim, eu entendo, não é que perfeito você é campeão brasileiro, é perfeito o que nós pensamos, o que executamos e foi premiado com a vitória, porque é o melhor dos mundos. Ficou mais próximo da perfeição, porque se fosse um livro, seria uma perfeição em 2 volumes. Né? E o Flu? No primeiro volume ele segurou o Flu. No segundo, ele deu aquilo que faltava. Nós temos, antes até da gente entrar no Fluminense, nessa queda em relação àquele Fluminense que se mostrou fortíssimo contra adversários fortíssimos em determinado momento do ano, nós temos as falas dos treinadores, do Dorival Júnior. Bora falar agora sobre o São Paulo, informação importante. O Tricolor fez nos últimos dias uma proposta ao Schalke 04 pelo empréstimo com opção de compra do Rodrigo Salazar. Esse é um meio uruguaio de 24 anos de idade, tem bons números no Schalke. O Schalke foi rebaixado para a segunda divisão e vai passar por uma enorme reformulação no seu elenco. A proposta do Tricolor foi recusada.
O Schalke só aceita vendê-lo, a pedida é de 3 milhões de euros. São Paulo não tem condição financeira de fazer esse investimento. A ideia era contratar alguém para que pudesse chegar por empréstimo, para que pudesse começar a pagar um pouquinho mais para frente. Nicola, não tem chance de o Salazar chegar? Tem. São Paulo ainda admite a possibilidade de negociar um pouquinho mais para frente. Qual que é a estratégia do São Paulo? Encontrar no mercado atletas que possam chegar sem custos. Ainda que sem custos no momento, que a contratação possa ser feita um pouquinho mais para frente. Se não encontrar e o Salazar ainda não tiver fechado com outro clube, jogador que tem sido oferecido para vários times do Brasil, aí as negociações podem ser retomadas. Jogador que foi bem avaliado, o Dorival e a diretoria gostaram, pode atuar como meio atacante, centralizado como o São Paulo busca, mas também tem velocidade para fazer o lado do campo. Sobre Eric, outra negociação em andamento. São Paulo está muito confiante de que o Eric vai assinar um pré-contrato, isso já pode acontecer desde esse sábado. Ainda não há assinatura do pré-contrato, mas as negociações estão bem encaminhadas. Assim que houver o acordo, São Paulo vai procurar o Ceará para tentar convencer o vovô a liberá-lo agora, mediante compensação financeira pequena. Se não rolar, fica com o Eric para a próxima temporada. Beleza?